Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vendo esse vídeo falar de algo muito importante, eu já fiz um vídeo apresentando essa obra, mas algumas pessoas pediram ele em áudio, então eu vou estar lendo, que talvez você esteja no trabalho, em algum outro lugar que não possa ler, mas quer ouvir. Então eu vou ler para vocês e depois eu vou deixar o link também para que vocês possam acompanhar e fazer uma leitura e também um estudo sobre esse artigo que é muito realmente relevante. Essa é a teoria de Jeffrey Bartel, aonde ele vai falar sobre a contagem do tempo e também do fim do mundo, ou seja, da volta de Cristo. Ainda que não aponte 100% para a volta, mas sim para o término da humanidade no sentido de destruição ou fim do mundo. Então é muito importante, muito bom, eu vou ler para vocês, ok? A teoria de Jeffrey Bartel sobre o fim do mundo. Quando o mundo vai acabar? Então ele começa sempre com essa interrogação. Também tem um filme chamado Fim da Colheita, que é baseado nessa teoria, nesse artigo, que também é muito bom. Vocês podem procurar aí no YouTube que deve achar. Vamos lá. Mas o fim de todas as coisas está próximo. Seja prudente e sóbrio de espírito para oração. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primeiro, ninguém sabe o dia e a hora em que Cristo voltará e quando o mundo chegará ao fim. As escrituras saem deste curso, mas a Bíblia diz que podemos reconhecer os horários e os arredores da sua vinda. E as condições são apropriadas para este evento ocorrer. Mas do dia e da hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas apenas meu Pai. Está lá em Mateus 24:36. A Bíblia é o maior livro já escrito. Sua mensagem é tão simples que podemos resumir em alguns versículos. E ao mesmo tempo é um livro de tal profundidade. Você pode passar uma vida estudando e nunca revelar sua verdade. Bartel estudou as palavras dia após dia e descobriu que era mais profundo do que ele esperava. Ele descobriu que Deus determinou o tempo para a raça humana e um tempo em que ele destruiria e purificaria o pecado da humanidade. A teoria sobre quando o mundo terminará começa com o verso de Isaías 46, onde a Bíblia diz que Deus declara o fim desde o princípio. Em Isaías 48, uma passagem semelhante aparece. Sem dúvida, é uma reflexão interessante. E isso nos leva ao começo, Gênesis 1, a história da criação. Se você estuda isso, o capítulo provavelmente começará a nos fazer a seguinte pergunta: por que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou o sétimo? Para muitos, eles podem parecer algo trivial, mas preocupa Bartel. Os teólogos afirmam que era para estabelecer a semana de trabalho. Bartel não acreditava nisso. Ele pensou que era algo mais profundo. E ele passou muito tempo pensando sobre a pergunta: por que Deus criou o mundo em 6 dias, se ele poderia ter feito isso em um segundo, em um piscar de olhos? Bartel concluiu que talvez Deus estivesse indicando ao homem quando Jesus viria uma segunda vez na Terra. Ele ressaltou que a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, está cheia de sinais de alerta, isto é, feita nas histórias que ilustra algo que também acontecerá no futuro. Por exemplo, quando Abraão se prepara para sacrificar seu filho Isaque, isso realmente aconteceu, mas também ilustra o que Deus faria com seu filho Jesus oferecendo como sacrifício na cruz do Calvário para pagar pelos pecados do mundo. Então, por que Deus criou o mundo em 6 dias? Seria ilustração de algo? O que precisamos saber? Bartel considerou que sim. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, onde o contexto refere-se à segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que um dia com Deus é como 1000 anos.
Em seguida, 1000 anos representa um dia. Salmo 90, versículo 4 diz: Ele diz que 1000 anos aos olhos de Deus são como se fosse ontem. Em seguida, pode ser que os 6 dias da criação nos digam o tempo do homem ao longo da terra, que seria algo em torno de 6.000 anos, e o 7º dia de descanso. Introduzindo o reino milenar, Shabat, Cristo poderia voltar à terra e estabelecer seu reino, um tempo de paz e justiça. Os estudiosos calculam desde o tempo de Adão, o primeiro homem, até a primeira vinda de Jesus Cristo, são exatamente 4.000 anos. Se isso é o caso, indica que estamos vivendo o fim do que a Bíblia chama de últimas vezes. Bartel enfatiza a questão de como Deus lida com o tempo na Bíblia e que Deus mede o tempo que leva em sétimo. Deus criou o mundo em 7 dias, sendo o 7º dia de descanso, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Os judeus, são forçados a descansar a cada 7 dias e mais na 7ª semana. Sétimo, após a Páscoa, uma grande festa de descanso são celebrados. O 7º mês. Sétimo é talvez o mais importante, quando 3 dos seus mais são comemorados. Ótimas festas de descanso. Há 7 anos atrás, um descanso para a terra. Há 49 anos, 7 vezes 7, o ano do jubileu é comemorado e é um ano de descanso para a terra e liberdade para escravos e dívidas. Ele fez o mesmo. Para Bartel, faz muito sentido que Deus estabeleceu o período de 7.000 anos para seres humanos que habitam a terra, sendo os últimos 1.000 anos em que seria possível que Jesus estabeleça seu reino na terra. Apocalipse capítulo 20. Bartel está certo quando diz que quando Deus lida com o tempo, na 7ª. É o sistema mais prevalecente na palavra de Deus. A segunda vinda de Cristo é o dia mais importante no calendário de Deus. Bartel foi convencido de que ele queria que soubéssemos quando seria incluído o tempo. Em Oséias 6, o profeta do Antigo Testamento fala de pessoas escolhidas de Israel por Deus, que por 2 dias eles sempre concordaram que a nação seria destruída. Mas no versículo 2 diz: nos dará vida depois de 2 dias. No 3º dia ele nos suscitará e viveremos diante dele. O que significa isto? Quando Jesus